Pandemia da Covid-19. Um diálogo para ajudar as pessoas a entender os problemas de saúde durante a pandemia da Covid-19 e a entender que o pecado é um perigo ainda maior. Olá, meu amigo. Como você está hoje? Olá, eu estou bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Obrigado. Estou bem. Mas tenho que admitir que estou um pouco ansioso e assustado. Esta doença que chegou está matando muitas pessoas, até em outros países. A gente nunca sabe aonde essa doença pode chegar ou quem ficará doente. Isso é verdade. É difícil saber em quem acreditar. Algumas pessoas dizem que se você comer alguns alimentos ou beber algumas bebidas, não ficará doente. Outras pessoas dizem que devemos pedir aos espíritos para nos curar. Eu faria qualquer coisa para proteger a mim e a minha família. Que bom que falou sobre esse assunto. Estudei um pouco sobre esta doença e talvez eu possa te ajudar. Por favor, me ajude. Quero muito aprender. Bom, primeiro, o que você come ou bebe realmente não fará diferença. Então você não precisa comprar nada caro ou especial. Essas são boas notícias. Isso que você está me falando é bom. Fale mais. Essa doença é um vírus. Ele é espalhado por pessoas que já têm a doença. Se a pessoa tosse ou espirra perto de você, ou se elas tocam em você, ou se você pega em algo que elas tocaram recentemente, você pode pegar o vírus. Então, pedir aos espíritos ou qualquer tipo de atividade religiosa não garante que você não fique doente. As pessoas que têm o vírus podem não mostrar sinais ou sintomas de estarem doentes no início, mas ainda podem espalhar o vírus para outras pessoas. Isso é assustador. Será que podemos fazer alguma coisa para ficarmos protegidos? Sim, há coisas que você pode fazer para ajudar a proteger a você mesmo e as pessoas ao seu redor. Você pode pegar o vírus tocando em objetos ou em qualquer lugar em que o vírus está. Por isso, lave as mãos muitas vezes com água e sabão por cerca de 20 segundos cada vez e use a máscara sempre que sair de casa. Você deve fazer isso sempre depois de usar o banheiro, depois de voltar do mercado ou em qualquer lugar que tem muita gente. Antes de preparar a comida também, você deve lavar as mãos sempre. Se não tiver água e sabão para lavar as mãos, use o álcool 70. Ele também pode ajudar. Além disso, se você estiver no mercado, não toque no seu rosto, porque se você tocar na boca, nariz ou olhos, você pode trazer o vírus para dentro do seu corpo. Outra coisa muito importante que você deve fazer é tentar ficar a pelo menos 2 metros ou 5 passos de distância de outras pessoas em lugares públicos. Isso acontece quando alguém tosse ou espirra e o vírus se espalha no ar. Isso é muito difícil de fazer quando tem muitas pessoas perto de você. Você está certo. É por isso que o governo está falando para as pessoas ficarem em casa. Mas eu não posso ficar em casa. Eu tenho que trabalhar. É verdade. Essa é uma situação muito difícil. Mas mesmo se você tiver que trabalhar, você ainda deve tentar manter essa distância longe dos outros se puder. Isso é para que você não fique doente e também para não espalhar a doença para outras pessoas se você a pegar. Você não gostaria de transmitir essa terrível doença para sua família ou amigos, gostaria? Então, tenha muito cuidado ao tossir ou espirrar, use o braço como proteção, ou um lenço de papel. Depois, tome cuidado para jogar o papel no lixo. Se você jogar o papel na rua ou na estrada, pode infectar outras pessoas. Fazer essas coisas me impede de ficar doente? Não, mas isso vai ajudar a evitar de pegar o vírus. Eu quero falar mais uma coisa para você. Se alguém pegar o vírus, ele pode causar febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, perda de sabor e não sentindo mais o cheiro dos alimentos e outras coisas, afetando os pulmões e a respiração. É muito perigoso para as pessoas idosas e pessoas que já estão doentes. Em casos graves,
pode levar uma pessoa a parar de respirar e morrer. Devemos ser especialmente cuidadosos para proteger os idosos e os doentes. Eles não devem sair em público e devem manter pelo menos 2 metros ou 5 passos de distância de outras pessoas, lavando as mãos muitas vezes e usar a máscara se precisar sair de casa. Eu vou lembrar disso. Quero proteger meus pais e outras pessoas mais velhas. Obrigado por me dizer essas coisas. Ainda estou um pouco preocupado, mas agora entendo um pouco melhor. Talvez eu possa ajudar você com sua preocupação também. Mas antes de fazer isso, acho que tenho que te falar algumas notícias que são tristes. Como assim? Me preocupar mais? Já estou preocupado. Então, você sabe que existe uma doença que é muito mais grave que a Covid-19 ou qualquer outra doença? Eu sei que tem outras doenças graves, como câncer, mas esse tipo de doença não se espalha pelo contato com quem tem a doença. Isso é verdade, mas a doença de que estou falando é encontrada em todos os países do mundo. Isso afeta todas as pessoas. A maioria das pessoas nem sabe que a possui, e isso resulta não apenas na morte do nosso corpo físico, mas também na morte espiritual e na separação do relacionamento com Deus para sempre. Que doença terrível é essa? Acho que ainda não tenho e nem quero ter. Mas você já tem, e como a maioria das pessoas nem percebe. Do que você está falando? Eu estou falando do pecado. O quê? O pecado é algo ruim que as pessoas fazem, como assassinato e roubo. Eu não faço essas coisas. O pecado não é apenas as coisas ruins que fazemos. O pecado é uma atitude em nossos corações que diz: eu não preciso de Deus. Eu não quero seguir o caminho dele. Eu quero viver do jeito que eu quero. E isso é muito sério. A Bíblia nos ajuda a entender o pecado. Tudo começou quando Deus criou o mundo e tudo o que existe nele. Deus deu às primeiras pessoas instruções sobre como viver, mas eles decidiram que não queriam seguir as instruções de Deus, então desobedeceram a Deus e não quiseram escutar o que Deus ensinava. Por desobedecerem a Deus e não seguirem suas instruções, eles e o mundo inteiro sofreram. É como uma maldição. Doenças, morte, violência e maldade de todos os tipos resultaram do pecado dessas pessoas e nós também sofremos. Somos todos pecadores. Todos nascemos com uma natureza pecaminosa. Vivemos tentando evitar a Deus e fazendo o que queremos. Espera um pouco. Conheço pessoas realmente boas. Então você não os chamaria de pecadores. Realmente não importa como eu chamo, mas a Bíblia diz claramente: todo mundo pecou. Todos estamos longe do padrão de Deus. Até o grande rei Davi disse: eu nasci pecador. A Covid-19 afeta muitas pessoas, mas o pecado afeta todos. Mas as pessoas morrem disso? Sim, elas morrem. Logo no início de tudo, quando Deus criou o mundo, tudo era maravilhoso. O mundo era bonito e pacífico. Não existia violência, raiva, doença ou qualquer outra coisa ruim. Deus disse às primeiras pessoas o que elas precisavam fazer para manter as coisas assim, mas também disse: se você não obedecer às minhas instruções, morrerá. Mas Satanás, o inimigo maligno de Deus, os enganou e eles decidiram desobedecer às instruções de Deus. Por causa disso, doenças, a maldade e a morte entraram no mundo. A Bíblia também diz: o salário do pecado é a morte, e isso significa morte espiritual para sempre. Então, a menos que possamos tratar nosso pecado, estaremos separados de Deus para sempre e perderemos um maravilhoso relacionamento com Deus nesta vida e todas as maravilhosas bênçãos que Deus tem para nós depois desta vida. Isso não parece bom. Não é nada bom, mas a boa notícia é que existe uma cura. Por favor, me diga o que é. Eu quero saber. Eu vou te falar. E estas são realmente boas notícias que a Bíblia nos diz muitas vezes. Escute.
Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Como assim? Quem é esse Jesus Cristo e como ele nos salvou? A palavra Cristo significa um escolhido especial. Então, Jesus foi quem Deus escolheu para nos salvar dos nossos pecados. Ao ler a Bíblia, você aprenderá que Jesus era realmente Deus que veio ao mundo como homem. Ele veio para resolver o problema do nosso pecado, para que pudéssemos ser amigos de Deus para sempre. Por que ele fez isso? Porque Ele nos ama. Deus é o nosso Criador. Ele nos criou e nos ama e não quer que fiquemos separados dele para sempre. Mas Deus não podia simplesmente ignorar nossa rebelião e pecado. A Bíblia explica: Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, vida que dura para sempre. Eu percebi que Deus nos ama tanto. Mas como Jesus resolveu o problema do pecado? Você sabe o que acontece se você desobedecer à lei do nosso país? Você é levado ao tribunal e o juiz o punirá por fazer a coisa errada. Talvez você tenha que pagar uma multa ou talvez ir para a cadeia. A multa ou sentença de prisão é um castigo por quebrar a lei. Há uma penalidade por violar a lei de Deus e por desonrá-lo. Jesus veio para receber o castigo pelos nossos pecados e rebelião contra Deus. Jesus viveu uma vida perfeita, mas foi preso, acusado falsamente, foi pregado em uma cruz de madeira. Ele não era culpado e não merecia morrer, mas quando ele morreu, ele tomou o nosso lugar. Ele levou o nosso castigo. Ele morreu para que pudéssemos viver para sempre com Deus. Como sabemos que quando Jesus morreu, ele recebeu nosso castigo? Como sabemos que isso funciona para nós? Nós sabemos porque Jesus não ficou morto. Ele voltou à vida no terceiro dia após a sua morte. Porque ele é Deus, ele tem poder sobre a morte. Jesus pagou a penalidade pelos nossos pecados. Ele nos deu a vida eterna. Como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é um pouco difícil de entender. Sim, é um pouco. Mas não precisamos entender todos os detalhes sobre como isso funciona. Assim como não precisamos entender sobre a eletricidade para acender as luzes. Nós apenas temos que confiar no que Deus disse. Lembre-se, quem crê em Jesus não morrerá, mas terá a vida eterna. Viverá para sempre com Deus. Há milhões de pessoas que confiaram nas palavras de Deus e acreditam que são verdadeiras. Elas sabem que Deus perdoou seus pecados. Elas podem enfrentar as incertezas deste mundo, sabendo que estão nas mãos de Deus para esta vida e para todos os tempos. Então, mesmo que tenham que passar por momentos difíceis ou até adoecer e morrer como resultado de alguma doença, elas sabem que Deus os levará para ficar com Ele para sempre. O entendimento sobre a cura para o pecado nos ajuda a não nos preocuparmos tanto com a Covid-19, porque sabemos que aconteça o que acontecer, Deus está no controle e Ele nos ama. Como a Bíblia diz, não há necessidade de ficarmos ansiosos e preocupados. Podemos conversar com Deus sobre qualquer coisa que esteja nos incomodando. Ao mesmo tempo, agradecendo a Ele por tudo que Ele faz. E Deus nos dará sua incrível paz. Bom, o que você acha? Você quer a cura para o seu pecado e saber que você está em paz com Deus? Acho que sim, mas preciso pensar um pouco mais. Você vê que não é só sobre mim. Minha esposa também está muito preocupada. Quase todo mundo que conheço está preocupado. Se o que você diz é verdade, eles também precisam ouvir isso. Sim. Eles precisam aprender a se proteger do vírus e, mais importante ainda, ouvir as boas novas sobre Jesus. Então, separe um tempo para pensar mais sobre isso. Você pode até pedir a Deus para ajudá-lo a entender. Então, quando estiver pronto, você pode falar com Deus como se Ele estivesse ao seu lado. E Ele está. Você não precisa de palavras especiais. Você só precisa ser sincero em seu coração. Confesse os seus pecados a Deus e diga a Ele que você quer mudar. Agradeça a Deus por enviar Jesus para morrer em seu lugar
e chame Jesus para entrar na sua vida e assumir o controle dela, pedindo que o ajude a viver uma vida que agrade a Deus. Esse é o começo. Mas, assim como quando um bebê recém-nascido que precisa de muito cuidado e ajuda, assim é quando uma pessoa segue a Jesus. Ela é como um bebê que precisa de apoio, cuidado e ajuda. Por isso, ande junto com outras pessoas que seguem a Jesus. Aprenda o que Deus diz na Bíblia e viva de acordo com as instruções dele. Ore, sempre converse com Deus sobre o que está acontecendo com você. Dessa maneira, você vai crescer e amadurecer espiritualmente como um membro da família de Deus. Muito obrigado por sua ajuda. Aprendi um pouco sobre como enfrentar a doença da Covid-19, mas, o mais importante, aprendi como ser salvo do maior perigo de todos, o perigo de viver longe de Deus.